Ding dong, I know you can hear me. Open up the door. I only wanna play a little. Ding dong, you can't keep me waiting. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify, porque pra quem não sabe, todos os conteúdos postados aqui estão disponíveis por lá, pra você ouvir onde e quando quiser. Bom, gente, eu não gosto muito de enrolar aqui na introdução, vocês já sabem disso, então já vamos para os relatos, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja nenhum inscrito, de curtir esse vídeo e de hypar se estiver aparecendo aí essa opção para você. Então vamos ao nosso primeiro relato, que se chama Minha Mãe Maledite. Vamos ver. Oi, Li, me chamo fulana, peço que você não revele meu nome. E os outros nomes estão todos trocados também. Olha, meu relato é bem grande, então peço perdão. Então, minha mãe é órfã e foi abandonada com meses de vida. E foi adotada por um casal, Dona Célia e seu Armando, que nunca cuidaram bem dela. Eles a maltratavam e a tratava feito um menino. Ela ganhava roupas de menino e era completamente isolada em casa. Sem contar das agressões que sofria e era obrigado a limpar tudo em casa. Olha, ela sofreu muito na mão desse casal. Nas mãos, desse casal. Ela, com 13 anos, foi obrigada a casar com um homem de 28, que era professor dela, pois ele dava dinheiro aos meus avós para poder ficar com ela. Olha, ela sofreu muito. Com apenas 16 anos, ela engravidou pela primeira vez e teve o meu irmão Carlos. Mas ela acabou se separando do marido e, como era muito nova, deixou Carlos sob os cuidados dos meus avós. Então ela decidiu que voltaria para a cidade natal, que eu não vou citar aqui. Lá ela conheceu outro homem, onde ela se apaixonou completamente por ele, e depois de alguns anos ela se casou e teve 2 filhos. O primeiro se chamava Caio e o segundo Jonathan. Ela apanhava muito do pai dos meninos e, nesse pensamento de ser muito nova, resolveu deixar as crianças com o pai e seguiu para uma outra cidade completamente desconhecida, onde começou a morar com o meu irmão mais velho, sabe? O Carlos. Ele, o Carlos, namorava uma menina chamada Beatriz. E aí moravam, Carlos, Beatriz, a mãe de Beatriz e o pai dela também. E a minha mãe foi para morar nessa casa também. Meu Deus, tudo errado. Só que aí, ela acabou se relacionando com o pai de Beatriz. Sim, Li, ela teve relação com o pai da própria nora. E adivinhe, ela engravidou desse homem e teve mais um filho, o Breno. Quando a mãe de Beatriz descobriu essa traição, ela expulsou a minha mãe de casa e Breno foi dado aos avós paternos. E mais uma vez a minha mãe abandonou uma criança. Depois de um tempo, os meus irmãos Caio e Jonathan foram mandados à cidade atual que ela morava. Caio estava com 10 anos e Jonathan 7. Porém, a minha mãe não tinha onde morar. Então, ela acabou virando moradora de rua. Certo dia, ali, meu pai, que era um homem de muito dinheiro na época, avistou ali a minha mãe na rua com 2 menininhos pequenos. Ele pegou aquelas pessoas estranhas e fez uma compra. Deixaram eles escolherem o que quiserem e, naquela época, ele também tinha uma chácara, onde a mãe do meu pai morava lá. E o meu pai deu essa casa para minha mãe e para os filhos dela. E em troca, ele pedia para que ela fizesse faxina na casa. Depois de um bom tempo, eles se apaixonaram e os meus irmãos Caio e Jonathan, nessa época já eram um pouco mais jovens, acabaram voltando para a cidade do pai deles. Porém, a minha mãe continuou a morar com o meu pai lá na chácara. E depois de alguns anos, eles tiveram seu primeiro filho, meu irmão André. E logo após fui eu. E depois tivemos a minha irmã e depois mais 2. Aí seriam, no caso, as 3. Nicole, Júlia e Maria. Um de cada vez. Nós éramos 8. E minha mãe era uma ótima mãe e esposa. Para o meu pai, Porque quando o meu pai não estava em casa, ela me batia muito. Ah, tá, entendi.
Tipo assim, ela era uma ótima mãe, uma excelente mãe pro pai, né? Porque quando meu pai não estava em casa, ela me batia e me obrigava a limpar tudo. Me xingava de puta e falava que eu só servia pra dar... eu não vou falar esse nome aqui não. Pra dar a preciosa lá, pra macho. Enfim, eu apanhava muito dela. E era só eu. As minhas irmãs e o meu irmão eram muito bem tratados. Com 8 anos, eu lembro que eu me cortava, eu me odiava. Ela dizia que se arrependia de ter me parido. E eu tive que aguentar isso por muito tempo. Depois de um tempo, um filho do meu pai veio morar com nós. Ele era adolescente e era usuário de drogas. Meu pai, como sempre, vivia trabalhando e não via nada do que acontecia em casa, pois sempre voltava à tarde da noite. E o meu irmão, que era usuário de drogas, apanhava que nem eu. Todos os dias eu e ele éramos obrigados a limpar tudo. E minha mãe sempre me xingando de cachorra, de puta e por aí vai. Eu não entendi o porquê de tanto ódio de mim. Eu era só uma criança. E ela odiava o meu irmão mais ainda, por não ser filho dela. O meu irmão criou um carinho muito grande por mim e ele até fez uma tatuagem ali do meu nome em seu braço. Como ele era de facção e drogado, ele vivia machucado. Os caras batiam e cortavam ele. E ele roubava todo mundo. Então, assim, todo dia tinha polícia na porta da minha casa. Enfim, eu e esse meu irmão sofremos muito nas mãos dessa mulher. E ela descontava em mim tudo o que passou. Em 2018, meu irmão não aguentou mais viver dessa forma e foi embora de casa. E depois de um tempo, ele invadiu a nossa casa para matar a minha mãe, já que nesse dia ele sabia que ela estava sozinha. Só que o vizinho salvou ela e como ele era de menor, não aconteceu nada com ele. Ele só recebeu ali uma medida protetiva e depois ele foi embora de vez. No mesmo ano, isso em 2018 ainda, ele foi assassinado por uma facção rival a facadas. Enquanto a mim, eu sofri agressões até o ano de 2021. Em 2022, o meu pai descobriu que a minha mãe traía ele desde 2019. Mas ele não expulsou ela da casa. Ela continuou morando lá e no Natal de 2022 ela disse que voltaria para a cidade dos pais dela. E ela foi. E ela nunca mais voltou. Ela foi embora levando as minhas irmãs, a Nicole e a Maria, deixando eu, o André e a Júlia sozinhos com meu pai. E nunca mais ela voltou e eu não tenho notícias delas. Delas, né? Porque é das irmãs também. Mas eu espero que elas estejam bem. Ela também, mesmo depois de tudo que ela me fez. E foi isso, Li. Desculpa pelos erros de português. Amamos o seu canal e um cheiro nos seus gatinhos. Olha, um beijo, tá? Muito obrigada. E assim, eu sinto muito por tudo que você passou com ela. E, gente, eu não sei nem o que comentar, porque eu fiquei meio abismada. Porque, assim, a mãe dela não teve... Como que eu vou dizer? A mãe dela não teve uma infância fácil. E é aquela frase, né? A infância é um terreno que, querendo ou não, pisamos nele pelo resto das nossas vidas. Então, ela reproduz, ainda na fase adulta, nos filhos o que ela viveu na infância. Então, tem esse lado da história que não me deixa xingar por completo a sua mãe, né? A mãe da seguidora. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que depois que a gente cresce, que a gente fica adulto, a gente não pode deixar os nossos traumas interferir tanto assim na nossa vida. Porque, igual, ela teve vários filhos de forma desenfreada e as crianças vão sofrendo e, tipo, ela é a adulta da história, né? Acho que dá pra você parar um pouco, botar a mão na consciência de tipo, eu tenho traumas, vou pra uma terapia, né? Porque eu tenho agora filhos, eu tenho pessoinhas pra eu cuidar, eu não posso ficar projetando os meus traumas nessas pessoinhas. Eu penso muito assim. Então, eu fico assim, eu me sensibilizo pelo que a mãe passou no passado, mas ao mesmo tempo eu não consigo, tipo, passar pano e nem achar, tipo, ai, tadinha, porque ela também sofreu muito. Sim, ela sofreu muito, eu sinto pena, eu me sensibilizo, mas se ela é uma pessoa traumatizada e ela viu que ela não ia ter condições de ter filhos por causa disso, não tenha filhos. Pra que vai começar a botar filho de forma desenfreada no mundo? Pra sofrer, pra ficar tratando mal, pra ficar explorando. Então, tipo assim, eu me sensibilizo mais ainda pela moça que envia o relato. Sei que a mãe não teve uma infância fácil, mas isso não é motivo pra você ficar tratando. Já pensou se
todo mundo que tem trauma fica tratando os outros lá na frente mal? Ah, não dá, né, gente? Se você vê que você não tá muito bem da cabeça, você tem que procurar ajuda e não ficar pegando seus traumas e enfiando nas crianças, né? Eu penso assim. Enfim. Ai, sei lá. Mas às vezes foi até... Assim, eu sei que é triste dizer isso, mas às vezes foi até bom ela ter ido e ter deixado vocês com o pai. Eu sei que é triste, dói até em mim que não faço parte da situação falar isso em voz alta. Mas pelo menos você não vive com essas agressões físicas e verbais. Porque eu acho que isso ia te traumatizar mais do que já deve ter traumatizado. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado. E assim, de coração mesmo, eu sinto muito, muito, muito pelo que você tenha passado com a sua mãe. Bom, vamos pro próximo. Ai, eu tô gravando esse relato cedo e tem algum vizinho fazendo café. Ai, que cheirinho bom. Ai, ai, podia ser aqui em casa, mas não é. O próximo relato se chama Minha Mãe de Criação Maledite. Olá, Leandra, tudo bem com você? Eu espero que sim. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho e sigo você em todas as redes sociais. Adoro ouvir a sua voz. Adoro-te muito. Obrigada pelo carinho. Olha, este relato é sobre Maledite. Espero que você goste e os inscritos do canal também. Então vamos ao relato. Sou Patrícia, sou africana, atualmente vivo em Portugal. Tenho 24 anos, mas essa história começou desde os meus 10, 11 anos. Eu não recordo bem a idade. Para facilitar a compreensão de todos, eu vou explicar um pouco sobre a minha vida. Nessa época, eu vivia com os meus avós maternos e os meus irmãos, pois a minha mãe vivia numa outra cidade. Eu sou a única menina da minha mãe e eu nunca conheci o meu pai, pois ele faleceu quando eu ainda era bebê. Nessa época, eu estava no 3º ano do ensino básico, quando a Maledite entrou na minha vida. A Maledite era minha professora nessa época. Peraí, tá certo o relato? Acho que é isso mesmo. A Maledite era minha professora nessa época. A Maledite tinha acabado de voltar de Portugal, pois teve que deixar de trabalhar para fazer um tratamento no útero, porque tinha pedras, se eu não me engano. Lembrando, gente, que às vezes o português pode dar uma mudada, tá? Por ela estar falando de outro lugar. E é o jeito dela falar lá, entendeu? Enfim, pedras no útero, não sei se é normal. Não sei se existe, às vezes ela quis dizer outra coisa, mas enfim, deu para entender. Que ela tinha um problema no útero. Enfim, depois de regressar ao nosso país novamente, ela começou a trabalhar e eu era sua aluna. A Maledite tem 2 filhos que nessa época não viviam com ela. A mais velha já vivia com o seu marido e o mais novo fazia uma faculdade em uma outra cidade. Então a Maledite, para não ficar sozinha, pediu à minha avó para me deixar ficar com ela. E como a minha avó bebia muito e eu sendo a única menina, a minha avó deixou. Mas o meu avô nunca gostou disso. A minha mãe não fez nada porque ela não vivia conosco, né, e sim em outra cidade. E assim, eu não sei como é no Brasil, mas em alguns países africanos as pessoas deixam as crianças serem criadas, sabe? Por tia, outros parentes ou até por pessoas estranhas. E no meu caso não foi diferente. E o terror começa agora. Como ela era minha professora, nós íamos juntas para a escola e a Maledite sempre me fazia sentir mal na frente dos meus colegas. Muitas vezes a minha cunhada tirava toda a atenção de mim para ela, sabe, dizendo coisas aleatórias, fazendo assim com que eu não fosse o centro das humilhações. Ela dizia que a minha mãe foi para outra cidade atrás de macho e que ela não prestava para nada. Ela dizia que eu podia ir embora para minha casa, assim eu seria igual a minha mãe, uma vagabunda. Tipo assim, gente, ameaçando, tá? Sabe? Ah, você quer ir embora? Você vai, só que se você for, você vai ser uma vagabunda igual a sua mãe. Tipo isso. Um dia, no meio ali da aula, ela simplesmente perguntou algo que não era nada relacionado à aula em si. E aí eu respondi do jeito que eu pensava. Então ela surtou, dizendo que se eu não estava satisfeita com ela, que eu podia ir embora para minha casa. E no fim da aula, eu simplesmente fui embora. Quando foi à noite, ela foi me buscar e o meu avô não deixou ela me levar. Mas a minha avó confiou nela mais uma vez. E mais uma vez eu retornei para a casa dela. Eu tinha uma vizinha que eu vou chamar de Ana. Ana era uma pessoa horrível. Juntava ali com a Maledite para me maltratar. E elas diziam coisas horríveis. Muitas vezes, quando haviam muitas pessoas ali na casa da Maledite, ela sempre falava de mim no sentido mal, sabe?
Coisas do gênero, que a minha mãe me abandonou, que ninguém gostava de mim, que minha avó bebia muito. Sabe, ela me humilhava de todas as formas que ela podia. Tem muitas coisas que o meu cérebro até bloqueou por serem muito pesadas, sabe? Eu só lembro de uma parte, o resto não. Eu sofri muito com ela. E essa maledite me fazia sentir a pessoa mais horrível do mundo. A Ana tinha um neto que era 3 anos mais novo que eu. Ele era um menino muito mal educado. Batia em todas as crianças e só fazia disparate. Que eu não sei o que é, deve ser aprontar. Quando ele me batia, eu não podia revidar, porque senão a própria maledite me batia de volta. Ou seja, eu era um saco de pancadas. Aquela vagabunda me batia por tudo e por nada. Quando eu comecei a frequentar o liceu, que é a mesma coisa que o 7º ano, eu não podia ter amigos. Eu não podia ir para casa de ninguém. As minhas amigas não iam na minha porque a maledite tratavam elas super mal. Então, assim, eu não podia ir na casa de ninguém e ninguém podia vir na minha. E quando alguém ia, elas sempre se sentiam muito desconfortáveis na minha casa e nunca voltavam. Se eu tivesse falando com alguma menina, era logo motivo de humilhação. Ela falava que com certeza estávamos falando de macho. Ela não me desejava nenhum feliz aniversário. Eu nunca recebi nem presente de Natal. E eu só comecei a receber quando a minha meia-irmã, a filha da maledite, começou a melhorar de vida. E ela que me tratava bem e me dava coisas de higiene íntima e roupas também. Porque se dependesse da maledite, eu ficava sem nada. Eu aprendi a limpar a casa muito cedo. Quando a maledite mandava eu limpar, ela depois ia com os dedos, sabe? Passava por cima assim dos móveis e se não estivesse como ela queria, ela mandava eu limpar de novo. Embora eu sendo uma criança, a maledite fazia eu lavar os lençóis e as cortinas. Não, ela quase nunca deixava eu ir para a casa dos meus avós, que era quase 10 minutos a pé ali no máximo da casa dela. E quando eu pedia, ela tirava todas as cortinas e toalhas que quase nunca estavam sujas, mas pedia para eu lavar. E ela fazia isso só para eu não ir até a casa dos meus avós. Porque se eu tivesse coisa para limpar, né? Se eu tivesse coisa para fazer, assim eu não poderia ir. Pois eu só conseguia ir mesmo nos finais de semana. Mas ela nunca deixava eu dormir lá. Nessa época, né, passado um tempo, a minha mãe já tinha voltado à nossa cidade. Porém, a maledite fez a cabeça dela dizendo para ela não ir me visitar. Porque senão eu ia acostumar com ela e depois eu ia sentir falta quando ela fosse embora. Quando eu comecei a menstruar, a maledite me fazia sentir a mulher mais suja do mundo, como se eu fosse a única pessoa que tinha menstruação. Ela falava da minha aparência, me humilhava na frente de todos e eu era tratada como um lixo. Quando acontecia algo, eu contava à minha mãe, mas a maledite sempre virava o jogo e eu era sempre a errada da história. Eu vivi tudo isso dos 11 até os 18 anos. Quando eu comecei a namorar, a maledite implicava com tudo. Ela até proibiu que o meu namorado fosse até a casa dela. Ele ia, ele ia até, né, na casa, mas ele nunca entrava. Então a gente só podia ficar na rua conversando, porque ela não permitia a entrada dele. E olha que nessa época eu já tinha 18 anos. E foi quando eu comecei a tratar os papéis para ir estudar em Portugal. E é claro, a maledite surtou, pois ela não queria pagar tudo. Mas ela teve que pagar. Ela queria que eu fosse a empregada da casa, mas nunca queria pagar ou comprar alguma coisa para mim. Sempre dizia que era para eu pedir à minha mãe. Nem os meus materiais escolares ela queria comprar. E muitas vezes, ou a minha mãe ou a minha irmã, que era filha da maledite, que compravam para mim. Então, no meu aniversário de 18 anos, as minhas amigas fizeram um bolo para mim, levaram até a minha casa, mas a maledite estava deitada, meio que relaxando. Eu até fui chamá-la para cantar parabéns e tal, mas ela nem sequer levantou para cumprimentar as minhas amigas. Bom, como as minhas amigas já sabiam que ela era insuportável, graças a Deus elas não ligaram tanto para isso. Mas eu fui embora e eu só tive paz mesmo quando eu me mudei para Portugal. Mas mesmo assim, teve uma vez que a maledite fez o maior escândalo, dizendo que não sabia o porquê eu não queria falar com ela. Eu tive
uma briga, né, com a minha mãe biológica e depois eu não quis que a minha mãe falasse nada da Maledite comigo. Embora eu não culpe a minha mãe por tudo o que aconteceu comigo, eu também não quero falar do assunto, porque muitas das vezes eu pedi para ela não me deixar na casa da Maledite, e ela sempre acreditava na Maledite e não em mim. Hoje eu não falo muito com a Maledite porque ela é uma pessoa que me deixa ansiosa e doente. Então eu não quero convivência com ela. Só eu sei o que eu passei. Já chorei milhares de vezes sozinha, encolhida, né, na minha cama. Atualmente eu converso às vezes só com ela por causa da minha irmã, que é a única que sempre fez de tudo por mim. Ela sim é minha mãe. Bom, esse foi um relato, eu só contei as partes superficiais da minha infância / adolescência. Adoro-te muito, Leandra, um beijo e adoro ouvir a sua opinião. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada por ter enviado. Eu acho que você faz super bem de não querer contato. E, assim, não só com a Maledite, mas talvez com a sua mãe também, a sua mãe de sangue. Eu acho que se você não quer ter contato com elas... Eu sei que você tem mais coisa assim com a Maledite, né? Que realmente foi uma mulher extremamente ruim. Mas você tem ali uma certa mágoa também com a sua mãe. E eu acho que tá super certo você não querer conversar com nenhuma das duas. Porque... claramente, assim, é lógico que você deu um contexto bem por cima, né? Então não dá pra gente tirar conclusões precipitadas. Mas vendo o que você escreveu, né? Eu lendo aqui o que você escreveu, dá a entender que, tipo assim, é igual o relato anterior. A sua mãe te colocou no mundo e não quis criar. Assim, infelizmente, foi o que deu a entender. E aí, a Maledite pegou pra te criar, mas ela não queria criar, ela queria uma empregada. E é tipo assim, você falou que não sabe como é aqui no Brasil, então eu não sei como essas coisas estão hoje em dia, porque aqui no Brasil tem leis, né, e assim, esse negócio de adoção, essas coisas aqui no Brasil é muito, muito, muito rigoroso, muito mesmo. Eu sei o quão rigoroso é, porque eu tenho uma parente que tá tentando pegar a guarda do neto da própria filha, porque a filha não tem juízo nenhum, e tipo, não tá conseguindo, e olha que ela tem várias provas da menina fazendo um monte de coisa com a criança e mesmo assim ela não consegue. Mesmo assim a justiça quer deixar a criança com a mãe. Então, aqui no Brasil, hoje em dia, tem umas leis muito fortes para isso. Mas no passado isso acontecia muito. Essas famílias que tinham muitas crianças, tem até relatos, né, gente, bem pesados aqui, que na maioria das vezes essas crianças são usadas para fins sexuais, né? Que a gente teve até um relato ali aqui no canal que foi a Maledite de mim mesma, que foi um relato que chocou todo mundo. Então é uma coisa que acontecia muito aqui no Brasil. Então aqui também tinha isso. As pessoas iam, né, essas pessoas mais de mais dinheiro, né, iam assim em famílias pobres, né, que via que tinha muitas crianças, pegava. Ah, me dá essa daqui que aí eu vou dar uma vida melhor para ela. Aí levava, de fato, às vezes a criança, né, poderia comer, estudar, mas era tratado, feito escravo, tipo escravo mesmo. Eu lembro que a minha mãe até conta que quando ela era mais nova, quando ela era criança, tinha acabado assim, bem pequenininha, tinha um médico daqui da minha cidade que a esposa queria adotar ela, mas aí a minha bisavó não deixou, porque minha mãe foi criada pela minha bisavó. Minha bisavó não deixou. Pra que eles queriam, gente? É óbvio que era pra viver como empregada, pra fazer as coisas dentro de casa. Tipo, não tem outra explicação, entendeu? Na minha cabeça, assim, é muito perigoso isso. Então ainda bem que não foi. Porque a minha mãe às vezes até pensa, será que eu teria tido uma vida diferente? Aí eu às vezes brinco com ela e falo, você teria uma vida mais traumatizada. Porque isso acontecia muito, mas hoje em dia acredito, bom, pelo menos aqui na minha região, eu acredito que isso não aconteça muito mais, porque é igual eu tô falando com vocês. As leis são mais fortes em relação a isso, mas não sei em outros estados do Brasil, né? Aí eu não sei, não posso dizer por todos os estados, mas aqui, então, assim, aqui no Brasil isso não é tão comum. Mas que bom que você conseguiu ir para Portugal e se livrar dela, né? Porque aparentemente é uma pessoa narcisista e que ia fazer da sua vida um inferno até Deus dizer chega. Ainda bem que você foi para Portugal e se livrou. E faz super bem não querer contato. Mas enfim, muito obrigada. Vamos para o próximo relato. O que eu fiz aqui, gente? Ai, gente, peraí. Agora foi certo. Minha mãe é uma maledite,
ou meu ex, que é, vamos ver. Oi, Leandra, prazer, me chamo Kelly, sou do Pará e você pode revelar o meu nome sem problema. Os nomes mencionados além do meu já estão alterados. Enfim, desde criança, por ser a única filha mulher, se minha mãe... Assim, desde criança, por ser a única filha mulher, eu sei que a minha mãe sempre me odiou. Além de mim, eu tenho 3 irmãos. Os 2 mais velhos são cada um de um pai diferente. E o caçula dos meninos é o meu único irmão por parte de pai e mãe. Bom, minha mãe sempre foi agressiva, manipuladora e narcisista. Quando os meus irmãos faziam algo de errado, ela me batia junto. E quando era eu, somente eu apanhava, enquanto eles riam da minha cara. Eu contei uma vez que... Nossa, assim do nada? Ela nem preparou a gente para uma bomba dessa. Eu contei uma vez para minha mãe que eu estava sendo molestada pelo meu pai. Ela não acreditou e disse que eu estava mentindo. Eles brigaram e no final das contas isso não deu em nada. A segunda vez que eu contei, eu estava com 9 para 10 anos e novamente ela disse que eu estava inventando. Me bateu e ainda contou para a família inteira. Dias depois, o conselho tutelar varou lá na escola, onde eu estudava, e eles perguntaram para mim se era verdade. Mas como a minha mãe batia muito e vivia mexendo com feitiçaria, mesmo sendo evangélica, eu fiquei com medo porque ela me espancava muito, muito mesmo, até demais. E aí eu disse que era mentira e que eu estava inventando, enfim, porque eu fiquei com medo de falar a verdade e minha mãe me matar de tanto me bater. E esse foi o meu maior arrependimento, pois assim, ao mesmo tempo eu também pensei que eu ia destruir a família. Ai, foi uma grande ilusão minha. A minha mãe, nessa época, estava tendo um caso com um mototaxista bem conhecido da cidade, ao qual era casado também. E dias depois de eu ter negado isso para o conselho, eles se separaram. Ela e o meu pai, no caso. E aí eu fiquei com ela e os meus 2 irmãos. Eu fiquei com ela e os meus 2 irmãos ficaram com ele. O mais velho foi jogado na rua quando tinha menos de 14 anos, pois o meu pai mandou a minha mãe escolher entre ele e o meu irmão. Nisso, ele virou usuário de drogas e alcoólatra, enfim, no caso o pai. Eu fiquei com ela e os meus 2 irmãos com ele. O mais velho foi jogado na rua quando tinha menos de 14 anos, pois o meu pai mandou a minha mãe escolher entre ele e o meu irmão. Enfim. Eu acho que era entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Nisso, ele virou usuário de drogas e alcoólatra. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu fiquei uns meses na casa da minha avó materna, mas eu sempre sentia a rejeição da minha família, porque eles nos odiavam pelo simples fato de ser filhos da minha mãe. E também porque eles achavam que eu estava mentindo, aquele assunto, de eu ter sido molestada. Até que depois eu voltei a morar com a minha mãe e em pouco tempo ela arrumou um macho novo e ele era motorista. Não durou muito, ele sumiu e não apareceu mais. Em pouco tempo, ela já arrumou outro novamente. Eu até que gostava dele. Ele me dava de tudo, me tratava bem. E ali eu tinha um amor que eu nunca tive antes. Porém, também não durou muito. Ela largou dele, alegando que ele tinha tentado roubar a casa dela. Só que logo após ela já se casou novamente. Dessa vez, ela se casou com um garimpeiro. Esse, eu mal falei com ele. Depois, fechou a venda de comida que ela tinha e sumiu para cuidar de um macho novo que ela havia arrumado. Então, ela tinha já largado o garimpeiro e depois já arrumou outro. E aí, depois disso, que ela foi embora, ela me deixou na casa de uma amiga por meses. Esse macho novo dela, eu também gostava. Ele me protegia dos meus irmãos e cuidava de mim. Eu não entendi. Ele um dia... Então é o garimpeiro ainda, ó. Ele um dia foi pro garimpo. Ele um dia foi pro garimpo, quebrou a perna. E ao invés de voltar para casa, foi para um cabaré numa cidade que fica a 100 quilômetros de onde eu moro. Minha mãe pegou um par de brinco de ouro que eu havia ganhado dele, pagou um taxista e foi buscar ele. Ela levou um dos meus irmãos e depois ela me mandou de volta com esse irmãozinho no táxi. E ficou nesse cabaré da cidade vizinha com ele. E enfim, ela largou dele de novo.
Pouco tempo depois, ela arrumou outro macho garimpeiro também. Eu acho que ela já tá no terceiro macho garimpeiro, gente. Enfim, esse eu vi ele uma vez só. E aí um sobrinho dele veio morar com a gente por um tempo. Depois ela largou o dele novamente. Um tempo depois, ela reabriu a venda de comida. Isso depois de a gente ter se mudado de casa umas 4 vezes. E aí lá ela ficava de rolo com um, rolo com outro. Até que no meu aniversário de 14 anos, a funcionária dela levou o irmão dela lá. A minha mãe começou a falar com ele e já no outro dia, ele já estava lá dentro de casa. Eu lembro que onde a gente estava morando, a venda de comida era na frente. E o quarto que ficávamos era pequeno. Era eu e um outro irmão meu, que é a caçula ali dos meninos, e dormíamos na mesma cama. E a mãe na cama dela. Pois bem, na mesma noite ela botou a gente para dormir lá na frente do ponto dela, onde as portas eram de vidro e dava para ver tudo, pois ela queria ficar à vontade com um macho que ela havia conhecido não fazia nem 24 horas. Olha, eu fiquei muito zangada e triste. No outro dia, esse macho dela até falou para mim: "Desculpa, bebê, por ter tirado você do seu quarto." Eu apenas ignorei, não respondi e dei um sorriso de canto. Na hora que ele saiu, a minha mãe me bateu com um cabo de vassoura, cabo de madeira, né? Daqueles bem pesado. E pegou até, assim, na lateral ali do meu quadril e até hoje dói. Enfim, depois de um tempo nos mudamos de lá de novo, ela se juntou com esse cara, que aqui vou chamar ele de Daniel. E logo o Daniel começou a mostrar as caras. Fez ela pôr os meus 2 irmãos pra rua, porque eles ficavam indo e vindo pra casa dela, né? Ali entre a casa dela e a casa do meu pai. Porém, o meu pai tinha ido embora pra cidade da mãe dele. E os meus irmãos não tinham onde ficar. Então, ele fez a minha mãe colocar os meus 2 irmãos na rua. Eu tô passada. E eles também viraram usuários de drogas e viciados em bebidas. E eu já ia me esquecendo. Quando eu tinha ali por volta dos meus 11 anos, a minha mãe também tinha virado amante de um policial, que ainda dizia ser cristão, que vamos chamar ele de Tiago. E quando foi ali o meu aniversário de 12 anos, ela queria ir faxinar a kitnet que ele morava. E eu disse que ficaria em casa, né? Eu disse que queria ficar em casa e aproveitar, né, para ficar em casa com ela e fazermos algo, pois, né, era meu aniversário e ela trabalhava na cozinha de um hotel ali na época. E ela sempre saía às 4 da manhã e chegava apenas às 5 da tarde. Então, assim, eu passava o dia todo trancada sozinha sem nem comer. Então eu queria ter esse momento ali em casa com ela. Mas aí ela virou pra mim e disse que me odiava e que eu nunca deveria ter nascido. Pois é, chocante, né? Mas enfim, voltando no assunto e na linha do tempo. Bom, o Daniel fez ela escolher e ela fez a escolha dela. Entre ele e os meus irmãos, ela não pensou 2 vezes e jogou os meus irmãos na rua. E logo o Daniel começou a controlar até a calcinha que ela me dava. Ela já não me dava mais nada. Nenhuma roupa, nenhum calçado, até um creme de cabelo ele não deixava. Ela não deixava ela me dar. E eu usava roupas velhas que eu ganhava, eu não tinha vida. E logo ele começou a pôr coisas na cabeça dela, dizendo que eu ia lavar roupa, dizendo que ela ia lavar roupa de filho meu logo, logo. E que logo eu ia engravidar, e que isso e aquilo. E aí ela começou a me tratar 1000 vezes pior do que ela já tratava. Eu entrei numa depressão profunda, pois ele começou a tocar no que mais me doía, o assunto do meu pai. Ele vivia falando que eu estava inventando, que isso nunca aconteceu, e ele saía dizendo para Deus e o mundo isso, que eu era uma mentirosa. Por conta disso, eu tentei me suicidar várias e várias vezes, mas eu nunca consegui. Então eu comecei a ficar rebelde. Eu xingava, eu desobedecia, eu respondia, eu não estava mais ligando. Enfim, até que chegou um ponto que nos mudamos novamente. Ela e o Daniel viviam separando e voltando, e um dia ela virou amante de um homem casado de novo, era um outro mototaxista. E ela me fez mentir pro Daniel, dizendo que ela estava num monte orando, enquanto na verdade ela estava dando para esse cara. E assim, eu entrei em desespero, pois Daniel não saía da porta de casa. Ele ficava indo lá o tempo todo.
Então eu decidi chamar um rapaz que eu estava conhecendo na época para dormir comigo. E imagina, eu com 14 anos e um rapaz de 17. Pois é. Só que ele ficou com medo e não conseguiu fazer nada. Ainda bem. Depois, um tempo depois, uma das irmãs ali de Daniel veio morar com a gente. Veio ela e 2 filhos dela e o marido. Eu fiquei com muito ódio, pois eles mexiam nas minhas coisas e também os meus irmãos não podiam morar conosco, mas por que que eles podiam? Eu achava isso muito confuso e me dava ódio. E então, eu fui embora para casa da minha avó paterna. E chegando lá, eu me soltei. Eu ia para a festa na quinta e só parava no domingo. Voltei a beber e nem falei que, assim, a primeira vez que eu bebi foi logo após eu me batizar, quando eu fiz 12 anos. Eu pedi para minha mãe se eu podia experimentar e ela deixou, então eu bebi uísque e ice, enfim. Porém, não era com tanta frequência. Aí lá na casa dessa minha avó, eu comecei a sair todo final de semana, comecei a beber, vivia na rua e lá é uma cidade cheia de gangues, é um lugar muito perigoso até. Enfim, depois eu decidi voltar para casa da minha mãe. Ela mandou um velho conhecido da família ir me buscar e ele veio e a viagem inteira ele ficou tentando mexer comigo, sabe? Passando a mão nas minhas partes íntimas, tentando me agarrar, enfim. E isso me dói sempre que eu lembro. Eu nunca mais, mas assim, eu nunca contei. Afinal, se não acreditaram uma vez, é na segunda que não ia. Enfim, quando eu fiz 15 anos, minha mãe começou a me liberar mais, né, pra namorar. E então eu comecei a namorar um rapaz bem famosinho na cidade na época. E aí o Daniel começou a mudar novamente. Por conta de eu estar namorando, por algum motivo ele sentia muitos ciúmes. Certeza que era ciúmes. Ele não deixava minha mãe me dar mais nada. E ela me humilhava, me xingava. Olha, eu sofri muito. E eu até me emociono quando eu lembro. Desculpa, Li. Eu estou chorando porque eu nunca entendi porque eu passei por isso. Sabe, eu sempre tive um coração bom. Enfim, a primeira vez que a minha mãe comprou algo depois de tantos anos, eu lembro até hoje. Foi uma sapatilha da Moleca e eu chorei de alegria. No dia, assim, eu pulei de felicidades. Pois eu vivia mendigando até os produtos que ela usava. Para vocês terem ideia, ela me obrigava a usar um pacote de absorvente durante toda a minha menstruação. Ou seja, eu só podia trocar uma vez por dia. Eu não tinha produtos de higiene e até uma pasta de dente às vezes eu ficava sem. E nisso eu perdi vários dentes da minha boca. Mas enfim, pouco tempo depois ela construiu uma casa e abriu uma venda de comida lá. E aí eu comecei a namorar um outro rapaz nesse meio tempo. Ele ia lá, mas eu nunca podia sair com ele, pois o Daniel fez a cabeça da minha mãe para não deixar eu namorar e nem sair e nem estudar. Eu parei de estudar, pois eu até havia voltado, né? Eu estudava à noite e ajudava ela de dia. E ela nem funcionária arrumava, só para me ver trabalhando igual uma condenada. Enfim, só que Daniel fez a cabeça dela, enfim, e adivinha só. Ela escolheu ele como sempre, né? E nessa época eu já estava solteira novamente. Tinha feito amizade com uma menina mais nova, uma menina que era mais nova que eu ali na época da escola. E como estudávamos à noite, ela tinha parado de estudar porque o Daniel quis, mas depois ela voltou. Enfim, a mãe dessa moça, né, que eu conheci na escola, trabalhava em garimpo. E ela já era mãe e estava no seu segundo casamento, porém havia se separado. Então eu pedi para ela deixar eu morar com ela. E ela deixou, pois ficava só. Então, enfim, lá fui eu morar com ela e nós passamos muita fome. Pois na cidade em que eu moro, eles não contratam jovens e eu estava com 16 e ela tinha 14 na época. Então, começamos a namorar. Pera, como assim? É entre si? Começamos a namorar. Mas pra quê? Tá. Não, eu achei que elas tinham começado a namorar juntas. Não, elas separados, com macho e separados. Mas pra quê? Só servíamos mesmo de lanchinho pros rapazes, que nem um prato de comida eles faziam questão de levar. Até que um tempo depois a minha mãe se arrependeu e pediu pra mim voltar a morar com ela, então eu voltei. Mas eu continuei namorando esse mesmo rapaz. Eu gostava muito dele, nós nos dávamos muito bem e ele me dava de tudo. Enfim, aí eu e ele, né, a gente ajudava a mãe ali na venda de comida em troca de almoço e merenda.
E à noite eu dormia com ele no quarto em que ele morava em uma vila. E foi assim por um bom tempo. Até que eu resolvi me separar dele, pois ele tinha uma ex que na época tinha 13 anos. E ele tinha tirado a virgindade dela. E ela e a irmã dela vivia me perseguindo. E assim, eu já sofria demais em casa com a minha mãe e o Daniel. E eu também estava ali começando o ensino médio, eu queria focar, não queria mais outra pessoa me apurrinhando a paciência, né? E foi onde eu também quebrei a cara ali. E foi onde também eu quebrei a cara com o meu tio ali numa briga. Pois ele quebrou meu celular e quase me matou de tanto me bater. E ninguém fez nada na época. Como assim o tio? Eu quebrei a cara, meu tio numa briga quebrou meu celular e quase me matou. De tanto me bater, mas ninguém fez nada. E na época que eu fui fazer o ensino médio, todo mundo usava celular, até para ver os boletins. E eu usava o celular dela. E aí o Daniel começou a implicar como sempre, né? E aí ele vivia falando: se você começar a trabalhar fora, você vai pagar energia, vai pagar comida, vai pagar água e tudo que você consumir aqui dentro. E se tu quiser comer aqui, você é obrigada a me ajudar com as vendas. Enfim, eu dormia todo dia com fome, eu apenas almoçava e merendava, pois à noite eu já estava cansada. Pois tinha que limpar, servir, atender e organizar tudo, e era muito movimento na venda dela. Até que um tempo depois, eles resolveram que iam embora lá para a cidade, que eu falei que ela foi buscar macho naquele cabaré, né, naquela outra cidade. Só que eu não queria ir. Então ela arrumou um trabalho para mim na casa de uma amiga dela, que era cliente dela. E era um trabalho como babá. Então eu fui. Lá eu ia ganhar 300 por mês, fora que tudo ia sair de graça, sabe? Eu acredito que moradia, comida, enfim. No começo estava de boa. Porém, com o tempo em que eu estava nessa cidade, minha mãe começou a mexer com o meu psicológico, dizendo que estava sentindo minha falta e que ela estava doente por causa disso, e que eu deveria estar cuidando dela. Eu era muito apegada à minha mãe, apesar de tudo, e eu nem contei também, mas nesse meio tempo ali da confusão, dela ter que escolher entre ele ou eu havia tentado suicídio novamente, e foi na frente dela. E nesse dia, por eu ter tentado suicídio, ela ainda tentou me matar com um machado. Tá. Enfim, foi bem tenso o dia. Enfim, essa amiga dela começou a me tratar muito mal também. Isso porque o marido dela era um velho ali, dono do garimpo. E toda vez que ele estava perto de mim, ela começou a sentir meio que ciúmes dele. Pois na época ela tinha 27 anos e eu era bem mais nova. Então eu comecei a falar para minha mãe que eu também queria ir embora e voltar a morar com ela. Pra quê, né? Cada coisa, mas tá bom. Enfim, chegando lá eu acabei virando caixa, garçonete, faxineira e balconista dela. Eu ajudava em tudo e só teve uma única vez que ela comprou algo pra mim que foi um macacão, inclusive ela teve que me dar escondida de Daniel. Bom, teve uma época em que eu estava sem celular e eu juntei uma grana e comprei um usado pra mim que me custou R$ 300. Teve um dia que Daniel começou a me tratar mal, como sempre, mas dessa vez ele começou a jogar umas indiretas e me chamar de vários nomes. Bom, depois de um tempo já com o telefone, eu comecei a conversar com vários rapazes pelo Messenger. E na época eu conheci um que morava em uma cidade a mais ou menos 300 mil quilômetros de distância. E em poucos dias que estávamos conversando, eu fui lá ver ele e acabei ficando por lá. Nessa época eu já estava com 17 anos e eu acabei morando um mês com ele e com a família dele. Até que... Não acredito. Moça, eu tô rindo de nervoso pela sua vida, sério. E os meus gatos tentando destruir o cenário. Até que... Gente, prestem bem atenção. Até que ele me trocou por uma amiga que eu acabei encontrando lá e apresentei pra ele. Pois é. E aí eu contei pra minha mãe, né, o que tinha acontecido. Ela disse que me amava e que cuidaria de mim. Então eu voltei pra casa dela. Bom, no dia em que eu voltei, ela arrumou um cômodo pra mim, comprou cama e tudo.
e até brigou com o Daniel porque ele quis arrumar briga por ela ter feito isso por mim. Enfim, passou-se ali uns dias e Daniel começou a arrumar briga novamente. E assim, eu não podia usar nada dentro da casa. Eu não podia usar a máquina de lavar, não podia comer a comida deles, a não ser que eu trabalhasse. Porque, assim, se eu não trabalhasse, eu não podia. Inclusive, eu não podia nem beber da mesma água que eles bebiam. Nesse meio tempo, eu acabei fazendo amizade com 2 rapazes. E eles me levavam para todo canto. Cuidavam de mim, me davam comida, compravam lanches. E não deixava faltar essas coisas, sabe? Porém, nisso de eu ir em festas, né, passar a sair mais, foi onde eu conheci o genitor do meu filho, que eu vou chamar ele de João. João era um rapaz bonito, alto, forte e parecia ter um futuro. E também era amigo daquele ex que eu falei que me trocou pela minha amiga. E eu queria me vingar, sabe? Enfim, fui até o João, pedi o número, trocamos mensagens e ele me chamou. Me chamou pro abate. E eu fui de primeira, já que eu já estava bem alterada de álcool e não estava ligando mais, assim, pra nada no momento. Ficamos e no outro dia ele me chamou para sair de novo. E como meu quarto ficava meio que numa lavanderia, ele ficava pro lado de fora da casa, então eu fui, mas fui escondida. Nesse dia que saímos, ele me pediu em namoro e eu disse que, assim, não sabia se eu queria ou não. Mas ele entendeu isso como um aceito, então meio que começamos a namorar. E eu dormia com o João todos os dias, e assim, de dia eu ajudava a minha mãe e de noite eu ia pra lá. Assim, ela não gostava, e assim, ela gostava e não gostava dele, era um sentimento de amor e ódio. Daniel havia tido uma briga com a minha mãe e acabou se separando dela. E por conta da separação, a minha mãe chamou uns parentes para morar lá e ajudar ela com a venda. Só que o problema é que por ela ter chamado esses parentes, ela me colocou na rua. Gente, quando eu acho que não tem como eu me surpreender mais com esse relato aqui. Enfim, eu não tinha onde pôr as minhas coisas, nem onde dormir, porque mesmo assim, mesmo que eu estava dormindo no João todo dia, antes eu tinha uma casa, um lugar para voltar, né? Mas enfim, até que esses mesmos parentes começaram meio que a soltar as garras e começaram a fazer a cabeça dela. E isso meio que ajudou mais ainda ela ficar me mandando embora. Mesmo eu fazendo tudo direitinho dentro de casa, mesmo assim ajudando ela com tudo que vocês possam imaginar, ela vivia me mandando embora. Então eu acabei indo morar com o João com apenas 3 meses que nós nos conhecíamos. Bom, não tínhamos nem o que comer e eu lembro que eu comia um salgado por dia e o restante da marmita dele à noite. Ele logo mudou e começou a mostrar as caras também. Mas eu continuei, afinal eu não tinha onde ficar. Até que quando completamos 1 ano de relacionamento, ele viu a ex dele com outro lá na vila em que a gente morava. Gente, não, calma aí, moça. E aí, ele ficou com tanta raiva por ter visto a ex com o outro, que ele tentou me matar por causa disso. Enfim, perdoei e ainda aceitei que a culpa era minha, mesmo não sendo. João não tinha nada, só um colchão que dormia, né? E eu ajudei ele logo e nós fomos construindo o nosso futuro. Porém, João me tratava muito mal e me agredia muito. Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E isso era, assim, várias e várias vezes. A gente separava, voltava, e aí nisso eu voltava para casa da minha mãe, e aí no outro dia eu estava com ele de novo. Aí eu comecei a descobrir que ele tinha ficado com umas meninas do job, e também me agredia quando eu não deixava ele assistir pornografia. Era bem tenso. Era bem tenso. Gente, eu tô rindo de nervoso, não é possível. João me tratava como lixo. E eu via nele a minha mãe, sabe? Vez ou outra, quando ele me dava amor, eu esquecia de tudo e ficava feliz. Ah, entendi. É complicado. Bom, eu comecei a trabalhar em um mercado local por meio período. Eu trabalhei por 2 meses nesse mercado e com o meu salário, o João abriu um comércio pequeno. E ele já tinha um outro negócio também.
Bom, eu ajudei ele e ele foi comigo no banco para abrir uma conta. E foi assim, ele só falou lá com a gerente, eu só fui, quem falou com a gerente, né, foi ele, eu só fui mesmo para emprestar a minha cara, basicamente. E João usou todo o limite que ele pôde usar para fazer empréstimo. Enfim, ele fez lá o empréstimo e fez no meu nome. Depois de um tempo, nós acabamos nos separando e ficamos 10 dias separados. E voltamos. Porém, nesse meio tempo, nesses 10 dias que nós ficamos separados, eu saí com um rapaz e falei pra ele. Até que nesse dia, bom, mas como assim? O que ela falou pra ele? Eu falei pra ele. Até que um dia, ela ficou com esse rapaz e depois que ela voltou, ela contou pro homem dela lá. Que, né, ela tinha saído com esse homem. Enfim, até que um dia eu falei pra minha mãe que eu queria ter um filho. E aí foi quando ela me disse: ué, faz logo, faz um filho atrás do outro e eu tomo. Gente, como assim? Não, gente, não é possível. A mãe dela simplesmente virou pra ela e falou tipo assim: ah, já que você quer, faz logo então. Faz um filho atrás do outro e tomara que você tenha 5 de uma vez só. Gente, tomara que você morra tendo as crianças, tá ligado? Tipo... Ô, gente... Eu não tô acreditando que a mãe dela falou isso pra ela. Gente, eu tô perplexa. Juro, eu poderia muito bem parar, pedir pro menino cortar isso na edição e refazer isso aqui de novo, mas... Não, eu quero compartilhar a minha indignação com vocês. Gente, ela falou pra mãe que queria ter um filho e a mãe dela simplesmente falou: faz logo, faz um filho atrás do outro. Tomara que você tenha 5 de uma vez, porque aí você morre tentando ter os 5 de uma vez. Enfim, bom, beleza. Ah, gente, aí teve um salto no tempo. Inclusive, beleza. Nessa época que ela quis, né, que ela chegou pra mãe e falou que ela quis ter a criança, já tinha dado um bom salto no tempo e ela já estava com o João há 4 anos. E ali eu senti que eu estava pronta para ter filho. Mas assim, antes eu nunca quis ter. Foi algo que veio meio que de repente em meu coração. Então passamos 6 meses tentando. Até que num dia eu consegui o meu positivo. E ali eu pensei que o João iria mudar e que íamos ser uma família feliz, sabe, na presença de Deus, pois nessa época estávamos frequentando, né, indo aos cultos e participando ali da assembleia. Mas foi, assim, total engano, porque foi aí que começou o meu inferno. João não deixava eu pintar a unha mais, não deixava eu me maquiar, não deixava eu usar brincos. Assim, eu só podia usar roupas de idosas, sabe? Eu não podia passar nenhum gloss. Eu não podia ter redes sociais, nem o WhatsApp eu podia usar, só para vocês terem ideia. Ele me deixava o dia todo em um quarto que tinha um tamanho 3x4, que eu não faço ideia o que seja isso. E, tipo assim, a cozinha era junto com o banheiro, separado apenas ali por um pano, pois foi feito um banheiro improvisado. E ali ficava o vaso, o chuveiro e um armário, e tudo isso era separado por um pano. Era nojento, era horrível. E o João me deixava lá. Ele começou a me tratar mal, tipo, mais mal ainda do que ele tratava. Dizia que eu não valia nada, que eu era uma puta e que o filho não era dele. E que nem a minha família me amava e que eu ia morrer. Que eu era feia e que ele só estava comigo por dó. E eu apenas ficava calada. Como sempre, nem revidava, pois eu estava pensando no meu filho. Olha, ele me falou tanta coisa que no dia seguinte dessa nossa briga, eu comecei a sangrar. O sangue era escuro e escorria nas minhas pernas. E eu fiquei mais de 10 horas sangrando sem parar. E saía aquele sangue em volta como se fosse uma água. Até que no outro dia o João me levou no postinho da cidade, pois não tem hospital até hoje nesse local. E aí a enfermeira disse que o certo mesmo era fazer uma ultrassom. Então eu consegui marcar uma ultrassom de emergência em uma clínica particular e fomos lá. E chegando lá foi confirmado que eu estava tendo um aborto. Mas não do meu filho,
e sim do irmão gêmeo dele. Gente, ela estava grávida de gêmeos, ela nem sabia. Eu estava de 8 semanas e estava perdendo ele desde a 7ª semana. Eles estavam em uma bolsa separada e eu fiquei bastante triste. Mas, ao mesmo tempo, eu meio que não liguei, sabe? Não liguei muito. Eu passei 3 meses sangrando sem parar e aguentando muita humilhação. Cada palavra, cada ataque, cada mágoa, eu guardava tudo pra mim e passava por tudo sozinha. Então, quando eu estava de 29 semanas, eu comecei a inchar muito e comuniquei ao João. Ele, assim, atendeu a ligação, mas fez pouco caso. E um dia eu fui numa farmácia de uma conhecida, ela feriu minha pressão e se espantou. Estava muito alta. Ela não quis falar o quão alta estava, mas me deu um remédio via oral e também na veia para ver se aliviava. Eu fiquei tranquila por um dia, mas eu estava tendo muito enjoo e vomitando muito. Eu não tive enjoo gestacional, então eu sabia que algo estava errado. Eu sabia que algo estava errado. Enfim, antes mesmo de saber o sexo do bebê, eu já havia escolhido o nome, ajeitado as roupinhas, estava tudo certinho. Enfim, no dia que o meu menino veio, eu lembro que eu dormi na sexta chorando, porque o João queria que eu viesse para a cidade, para ficar na casa da minha avó. Pois ele disse que poderia acontecer algo e pelo menos aqui estava mais perto do hospital. Só que o problema é que eu tinha muita dependência emocional nele e muito medo de ser traída novamente. Então eu não quis ir. E fiquei em casa e chorei até dormir. Eu só me lembro de acordar com a vizinha batendo ali na minha cara, meio que falando, ei, acorda, tipo, reage, falando essas coisas. E depois eu me lembro da sensação de estar tendo meio que uma paralisia do sono. Eu não conseguia me mover, não conseguia, tipo, abrir os olhos, né? Eu não lembro de muita coisa. Tenho alguns flashes e em um determinado momento eu já estava na maca e eu lembro de ver uma enfermeira me olhando. E ela meio que perguntando por que eu estava gemendo daquele jeito. Na minha cabeça, eu achava que era um sonho e eu ficava tentando acordar. Meio que acordar eu e acordar o João para sair desse pesadelo. E depois eu só me lembro de estar dentro de um carro e depois de sentar numa cadeira de rodas e perguntar assim pro João, né, amor, o que tá acontecendo? E aí ele responder, estou feliz que você acordou e eu já te conto o que houve. E aí de repente, tudo ficou preto novamente e meio que eu apaguei. Depois eu me lembro de acordar e estar deitada e amarrada e eu até pensei que havia perdido os movimentos das pernas. E depois eu meio que estava no vaso sanitário fazendo necessidades. Era tipo uns flashes. E nisso a enfermeira me dando sopa na boca e eu lembro de que a sopa estava muito salgada. Enfim, eram flashes que vinham na minha mente e tudo mais. E aí eu me lembro de alguém falando que eu quase morri. Que eu convulsionei várias e várias vezes e que iam tirar o bebê. E aí eu meio que ficava respondendo, que bebê? Tipo, como assim tirar bebê? E aí depois eles diziam que não ia precisar tirar, enfim. Meio que aquela frase ficava em loop na minha mente. Eu só me lembro de já ser segunda à tarde, me colocaram em um avião e eu dizer para a mulher do meu tio, aquele que quebrou meu celular, tipo, se o avião cair, como que eu vou fugir? Para onde eu vou? Tadinho, acho que ela nunca tinha andado de avião. Tadinha. Se bem que eu também tive esse pensamento. Se esse avião começar a estragar aqui, o que a gente faz? Enfim. Eu estava quase morrendo e meio que fazendo graça com a mulher dele. E pasmem, eu não conhecia ela, eu nunca tinha visto ela. E foi ela que foi comigo, porque a minha mãe se negou a largar o macho dela para cuidar da única filha mulher. E bom, eu também me lembro de ver uma criança do meu lado, ali do avião, era um menino de cabelo liso, pretinho. Ele usava uma camisa branca e shorts vermelhos. E ele não saía do meu lado. E eu até falei pro João e ele disse que não importasse o que eu visse, não era para eu aceitar ir junto. Enfim, eu só me lembro de já estar sendo levada depois pro hospital, depois que eu desci do avião. E aí me deram uma anestesia
e eu lembro até hoje que foram 6 agulhadas. E na hora que o doutor começou a cortar para tirar o Mateus, que era o filho, eu senti a dor. E ele pediu para eu mexer o pé. Eu consegui mexer, eu lembro disso. E aí depois, quando eu acordei novamente, eu já estava na UTI. E não vi, não lembro de nada. Lá nessa UTI, todos ficavam pelados, né, sem nada, pois já estão quase todos mortos. E ali naquele ponto, era praticamente só me pôr naqueles sacos pretos, porque eu estava muito mal. Eu lembro de que a todo momento, quando eu tinha as convulsões, eu conseguia orar na minha mente e ali na minha mente cantar aquele hino do Lázaro, que se chama Minha Vida é do Mestre. Lá na UTI tinha um rapaz que ele ficava me olhando, eu olhando para ele, e eu lembro que um dia ele estava bem e no outro, quando eu acordei, ele estava sendo colocado naquele saco. A técnica de enfermagem estava me dando o famoso banho de leito, e aí na hora eu perguntei a ela, né? E ela disse que ele não resistiu. Depois eu me lembro de acordar e tá um calor imenso. E lá era frio. E geralmente, né, uma pessoa que está sem roupas, ela sente frio, né? E aí a enfermeira perguntou se eu tinha alergia a algum medicamento e eu disse que sim, a Buscopan. E até estava escrito na placa em cima do leito e, pois bem, eu quase morri novamente. Pois injetaram Buscopan nela. Meu Deus, essa menina só sofre. Tô ficando com ódio já de tanto que essa mulher sofre. E eu quase morri na mesma hora, eu quase morri novamente. E na mesma hora, eles tiraram o acesso. E me lembro de apagar novamente. Depois, quando eu acordei, eu estava embrulhada e a mulher do meu tio foi lá me visitar. Ela tinha tirado foto do Mateus pra mim, né? E assim que tiraram, era proibido, né? Mas ela não sabia. E aí, beleza. Ainda bem que ela tirou, pois foi uma grande lembrança. Ela me mostrou a foto dele e eu só sabia chorar, pois eu só consegui ver ele 5 dias depois de nascido. Eu fiquei somente 3 dias na UTI, me recuperei rápido até, porém com perda de memória. Enfim, depois eu consegui ver o meu pequeno milagre e foi uma dor. E ao mesmo tempo um alívio ele estar lá saudável, respirando sozinho, mesmo depois de ter precisado de reanimação quando nasceu. E aí ele estava lá todo bonitinho, mexendo aqueles pezinhos pequenos. Ele tinha apenas 1 quilo. Enfim, meu bebê até que nasceu saudável, apesar de tão pequeno. E bom, eu estava sem celular nesse lugar, e estava usando da Camila, que era a esposa do tio. Enfim, o pai do Mateus, o João no caso, estava toda hora reclamando do que a minha mãe tinha falado, né? Tipo, do que a minha mãe meio que se queixando que a minha mãe estava enchendo o saco. E a minha pressão voltou a alterar, pois o máximo que ela abaixava era 16/8. E ela chegava a mais ou menos 20, foi por isso que eu tive várias convulsões. Enfim, depois de 15 dias comigo lá, Camila voltou para a cidade dela e eu fiquei só. Dias depois, eu fui para a ala neonatal, onde ficava o quarto das mamães, separado, é claro, dos bebês. E Mateus estava cada dia mais animado e saudável. Porém, João todo dia ligava e pedia dinheiro, né, para que a família mandasse dinheiro para ajudar nos gastos e nas coisas, pois eu fui para lá só de pijama e não tinha nenhuma roupa. E Mateus também não, porém até que o Mateus ganhou das outras mamães que estavam lá, pois todo mundo gostava bastante dele. Porém, eu não tinha nada e eu fiquei cerca de 1 mês lá. E todos os dias, nesse 1 mês, eu era humilhada por João. Todo dia era uma situação diferente. Um dia estava de boa, um dia dizia que ia pedir DNA, aí no outro dia dizia para mim ficar por lá mesmo. Enfim, foi 1 mês nesse inferno. Até que eu voltei para casa e aí um dia depois nós fomos visitar a mãe do João e voltando de lá ele me agrediu com o Mateus no meu colo. Eu fiquei com um roxo enorme, pois eu tive que proteger ele, né? E ali eu fui percebendo que eu não precisava dele, pois ele só me fazia era regrar o leite que o Mateus tomava, para não ter que comprar outra lata logo. Enfim, eu vi que ele só ia ser um encosto, um atraso. João me humilhava o tempo todo e todo dia. E ele não podia sequer levar o Mateus para tomar uma vacina, para vocês terem ideia, não fazia nada.
Isso, inclusive, atrasou várias vacinas dele. Até que no dia dos namorados, fomos levar o Matheus para tomar vacina e não tinha. E aí, no meio do caminho, o João estava meio que se mostrando para uma moça. E eu, querendo só um motivo para brigar, falei para ele, né, que não precisava se amostrar tanto, pois ele feio ninguém ia querer. Gente, chegando em casa, João me bateu tanto, quebrou as coisas e foi ali que eu vi a oportunidade perfeita. Liguei para a mulher do meu tio e pedi abrigo. Comprei a passagem, ajeitei ali apenas umas coisas minhas e de Matheus. A mãe do João querendo que eu perdoasse, mas é ruim, hein? Vou perdoar nada. E bom, né? Além de que eu não queria perdoar, foi por pensar no meu filho e ver tudo que a gente estava passando que eu realmente estava decidida a me separar. No começo eu até pensei em voltar, mas eu resisti. O João todo dia me incomodava. Era todo dia me mandando mensagem, me falava várias besteiras. Enfim, teve várias vezes que rejeitou o próprio filho. Olha, não foi fácil conseguir me separar. Eu tive até que fazer campanhas de oração. Fiz cartas para o universo e pedi a Deus todos os dias para me livrar dele. Até que eu consegui. E com apenas uns dias de separada, eu conheci outro rapaz. Ô moça, mas aí você também não... 3 meses depois, fomos morar juntos. Sim, gente, muito rápido, sim. E hoje estamos juntos há 2 anos e 4 meses. Ai, que bom que deu certo. Que bom que tá tudo bem. Eu fiquei feliz, sério. Estamos juntos há 2 anos e 4 meses e vamos nos casar oficialmente no dia 14 de novembro. E o meu filho ama ele. E ele chama ele de pai sem eu nunca ter ensinado. Eu dei a volta por cima. Eu, sofri várias ameaças de João, mas eu consegui. E tem mais de 4 meses que ele não ajuda com nada, mas para mim também nem faz diferença. Matheus está saudável e dia 21 agora de novembro faz 3 anos. É um menino alegre, sorridente e ama o padrasto. E eu consegui finalmente... Gente, é por isso que eu queria terminar esse relato, porque eu sabia que ele ia terminar bem. Eu consegui encontrar um amor saudável, tranquilo e que nunca nem sequer me xingou. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me ajudado e dado forças quando eu mais precisei. E se não fosse o meu companheiro, eu não sei o que seria de mim. Desculpa pelo relato tão grande, mas eu precisava contar. Gente, que relato... esse relato eu poderia ter separado ele para contar sozinho. Só que como eu queria fazer uma coletânea de mães maledites e não tinha muito, por incrível que pareça, não tinha tantos, eu tinha que usar ele, senão não ia ter coletânea, ou então ela ia ficar muito pequena. Então, voltando ao título do relato, minha mãe é uma maledite ou o meu ex, que é? Os dois são. Só que eu acho que a sua mãe é mais, sabe por quê? A forma, e o seu padrasto também, a forma como a sua mãe te tratou, toda essa rejeição, tudo isso que ela te causou na infância, fez você crescer, uma pessoa que, como que eu vou dizer? Que acaba, meio que aceitando qualquer tipo de relação. O mínimo de amor que vem da pessoa, você acaba aceitando, mas isso não é culpa sua, sabe? Não é. Por mais que em muitos momentos, eu fiquei, tipo, mulher, vai embora, tipo, eu no meu pensamento, mulher, por que você tá fazendo isso? Mas a gente tem que parar, botar a mão na nossa consciência de que você teve uma criação muito complicada. E, querendo ou não, é aquilo que eu vivo falando aqui pra vocês, a infância é um terreno que nós vamos pisar o resto da vida. Por isso, eu acho, a infância é uma parte muito crucial pra moldar quem nós vamos ser no futuro, quando a gente for adultos, né? E você sofreu muito, tipo, muita rejeição, enfim, eu acho que nem precisa ficar pontuando isso aqui, porque tá tudo no relato que eu acabei de ler. Então, é meio que normal, entre aspas, pessoas que passam por isso entrar em relacionamentos ruins. Mas eu fico muito feliz de que você conseguiu encontrar um relacionamento bom, porque todo mundo merece ser feliz. E olha, vou ser bem sincera pra você, não sei como é a sua relação com a sua mãe hoje, mas eu não olharia mais na cara dela. Ai, gente, não. Não. Eu acho que tudo tem limite.
Tipo, eu tô pontuando muito a mãe dela, gente, porque o rapaz, ele foi um maledito, a gente sabe disso, não valia nada, né? Um homem que não vale nada. Só que eu acho que a mãe, por ser mãe, agiu com uma crueldade absurda, sabe? Ai, não tem nem o que dizer muito. Mas é isso. Confesso que esse relato foi um pouco difícil de ler por conta. O que acontece? Conforme ela foi escrevendo, eu acho que ela escreveu rápido, não sei, então ficou algumas coisas desconexas. E eu sabia que se eu jogasse esse texto no ChatGPT, o ChatGPT não ia fazer um bom trabalho. Ele ia tirar muitas coisas, porque tem muitas coisas do nosso vocabulário, tipo, tem muitas gírias que o ChatGPT não entende, gente. E aqui nesse relato teve muito isso. E aí eu queria, tipo, contar tudo, porque eu vi que era um relato muito interessante. Assim, não tem muito sobrenatural, né? Mas é um relato muito interessante da experiência dela. Então, por mais que às vezes tenha ficado um pouco confusa a leitura, eu tenha errado algumas vezes, eu peço perdão a vocês, mas é porque eu queria muito continuar lendo e eu achei um relato muito interessante, queria trazer pra vocês. Porque fica como um aviso, né, gente? Pra vocês verem como, né, a infância molda muito uma pessoa, como você tratar uma criança muito mal quando ela ainda é criança pode resultar em uma vida, sabe, repleta de pessoas que não gostam de você, que vive te tratando mal. Então, por isso que eu quis deixar o relato. Mas, de qualquer forma, eu adorei a história. Só tô meio que me explicando, porque sempre que tem um relato assim, vocês julgam muito nos comentários, tipo, ai, seleciona melhor e pipipipopopó. Eu entendo o lado de vocês, gente, eu entendo. Vocês podem ter certeza que eu entendo. Mas é que nem sempre vai vir um relato com uma escrita perfeitinha e nem sempre dá pra usar o chat GPT, então eu dou os meus jeitos aqui. Às vezes não tem coerência, eu coloco uma palavra aqui pra dar uma ligação na outra na hora que eu tô lendo e vambora. Mas enfim, brincadeiras à parte, quero agradecer a todos que enviaram os relatos para essa coletânea e quero agradecer, assim, em especial a essa moça, né, do último relato. Eu imagino que não deve ter sido nada fácil escrever este relato e recordar tudo o que viveu. Mas enfim, muito obrigada a todos e muito obrigada a todos que ficaram até o final do vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.